Pesquisa Quest. Pode baixar. Vamos ao texto. Já estão tecnicamente empatados. Aí Lula, de acordo com a pesquisa Quest, encomendada pelo Banco Genial, realizada no estado, que foi divulgada. Ela foi divulgada hoje, cedo. O petista segue com 37% das intenções de voto, estancado, enquanto o presidente passou de 32% para 35%, aí entre julho e agosto, a margem de erro de 2,4 pontos percentuais. Em março, Lula tinha 39% e Bolsonaro 25%. Ou seja, a distância de 14 pontos percentuais de São Paulo caiu para apenas 2 pontos percentuais. Impressionante. A gente está falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. A pesquisa Quest também vinha com o resultado de Minas, mas a gente vai aguardar. Eu vou fazer aquela comparação bacana que eu fiz da outra semana. Eu vou esperar a divulgação na segunda. Na segunda tem uma divulgação, a super segunda divulgação de várias pesquisas, né, dos institutos, aí todas na segunda-feira. Então vai ser bom que a gente coloca tudo aqui na mesa e faz uma comparação, vê os desvios, onde elas encontram o mesmo resultado, né, as coincidências, as divergências. A gente faz aqui um programa dedicado a isso, né? Muito bem. O Márcio França, segundo a Quest, por sua vez, lidera a disputa ao Senado em São Paulo, segundo a mesma pesquisa, tá? E o Haddad lidera... Quanto que tem o Márcio? Põe aí. 29% das intenções. Aí o Marcos Pontes vem em segundo, com 12, e a Janaína Pascoal com 10. Aí a Janaína Pascoal foi hoje no Twitter dar uma trollada no Marcos Pontes. Tá aí o pessoal brigando pelo segundo lugar. Tá certo, é isso mesmo. É dedo no olho, né, Janaína? O Haddad, por sua vez, permanece liderando a disputa aí, segundo a Quest, ao governo de São Paulo. Será? É estranho, né? Que a gente tenha todo esse... Eu acho que o voto está se dividindo ali. Tarcísio e Rodrigo com 14% cada, né? Isso aqui com certeza vai dar segundo turno e vai ter de haver aqui uma aliança numa segunda rodada. O fato é que o Haddad continua liderando. Vamos ver quem passa para o segundo com o Haddad, né? O Tarcísio ou o Garcia. Agora, a novidade do dia, porque pesquisa tem quase todo dia, né? A novidade do dia é o Marco Aurélio Mello, ex-ministro. Foi decano, sempre foi o voto, vamos dizer assim, o voto de resistência, sempre foi o voto contrário, sempre foi o voto polêmico no Supremo. E ele agora já deixou o Supremo aí, tem mais de ano, e ele está se sentindo à vontade para se manifestar politicamente, inclusive. Boa noite, Francisvaldo. Muito obrigado. O Nilson, aí, ó, obrigado, o Nilson. Obrigado, antagonista. Muito bem. Era para botar aqui. Você pôs aqui, Daniel, na tela, o Nilson, ou só botou fixado lá? Ah, tá. Põe na tela, põe na tela. Põe na tela. E é o seguinte, então tá aí o Marco Aurélio declarando o voto no Bolsonaro. Embora, com a ressalva, embora eu não seja bolsonarista. Vamos entender a alegação ali, o argumento do Marco Aurélio. Solta o VT. Segundo turno é um problema sério, né? Mas aí eu não imaginaria uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente da República e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma. Eu penso que potencializaria o que se mostra positivo no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro. Muito embora não seja bolsonarista. Bom, naturalmente isso não tem nada a ver com o fato do Fernando Collor hoje estar aliado do Bolsonaro, tá? O Mello, o MAN, né, Marco, que fala em tempos sombrios, né, agora,
está se posicionando politicamente, mas deixando claro, não sou bolsonarista. Está falando o quê? Em alternância de poder. Ele tem a razão dele, né? O PT e o Lula permaneceram quantos? 3 mandatos e meio, PT, 3 mandatos e meio seguidos no poder, né? Há de se questionar, há de se analisar esse tipo de permanência. Eu sou a favor da troca, da rotatividade, como a gente troca de fralda, né? Troca de fralda, você não reutiliza a fralda, então você tem que trocar o político igual troca a fralda de bebê. Já falei aqui N vezes sobre isso. Continuo com a mesma opinião. Eu acho que o eleitor brasileiro tem que parar de se apegar a figuras políticas e se apegar ao seu direito de cidadão. Você está sendo escorchado, né? Tá aí, ó, o pessoal falando em democracia hoje, mas o fato é o seguinte: você tem ontem o Supremo decidindo aumento de salário, 18%, para aumentar os próprios salários, com impacto em todo o judiciário, com a repercussão toda no serviço público, porque isso vira um efeito cascata gigantesco, no momento em que o país está quebrado, né? As pessoas estão na fila do osso, mas você não tem manifestação para reclamar disso, como também não teve na época da pandemia, como também não teve esforço político por parte da oposição, esforço verdadeiro para o impeachment do Bolsonaro lá atrás. Eu lembro do Lula dizendo o seguinte: não, em 2021 o Lula, não vai dar tempo para o debate do impeachment. Aliás, tem um vídeo aí, daqui a pouco solto o vídeo. É importante a gente lembrar disso, por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre democracia e hipocrisia. O uso político do discurso pró-democracia, ou do discurso democrático, ele precisa ser exposto. O uso político eleitoral precisa ser exposto. Por que essa manifestação pró-democracia está acontecendo agora, às vésperas da eleição? Às vésperas da campanha, do início da campanha formal. Por que está acontecendo agora? Porque o objetivo é eleitoral. As ameaças que o Bolsonaro faz contra o sistema, os ataques que o Bolsonaro faz ao sistema eleitoral brasileiro, ele já faz isso desde sempre. Não, vamos esperar o fim do mandato dele, vamos esperar polarizar com o Lula, vamos esperar chegar na boca da campanha, que só tenha uma alternativa ali entre dois. Aí a gente faz um ato pró-democracia contra um deles e vai me dizer que isso aí não é um ato eleitoral? É um ato eleitoral, sinto muito. Aliás, nós aqui defendemos a democracia muito mais do que essa gente que foi para a USP hoje, de vários desses aí. Nós temos personagens ali que são conhecidos, democratas, conhecidos, pessoas que nas suas funções sempre defenderam as instituições e estão de parabéns pela coerência. Por outro lado, nós temos também uma série de oportunistas pegando carona nesse discurso, justamente para beneficiar um determinado candidato. Aliás, este mesmo candidato, que apoia regimes ditatoriais em outros países. Eu até brinquei no Twitter, ironizei de manhã, falei assim: eu espero que essa carta pró-democracia defenda também a democracia na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Daniel Ortega foi elogiado há poucos meses pelo Lula. Então, assim, há muita falácia nesse discurso. Muitos desses militantes, inclusive, que falam que defendem a democracia, querem calar a imprensa, querem regular a imprensa, querem calar o jornalista. Estavam comemorando ontem a despedida do Diogo Mainardi, do jornalismo, comemorando. Essa gente quer o desaparecimento do seu rival político. Ipsiliteris, eles querem a eliminação do seu rival político. O próprio Lula chegou a defender em determinado momento que o DEM, né, agora a União Brasil, tinha que ser exterminado da política. Então essa gente não há democracia no DNA dessa gente. Não tem um país comunista que seja democrático. Então não vamos cair nessa cilada, né? Não vamos cair nessa conversinha fiada. Democracia a gente faz aqui todo dia, defendendo os direitos da sociedade, do cidadão, do pagador de impostos,
defendendo as instituições que sustentam esse sistema, ou que deveriam sustentar. Né? Apesar de, muitas vezes, alguns dos integrantes desse sistema, algumas das autoridades que ganham projeção nas instituições que comportam, que conformam esse sistema, não tenham a estatura moral para estar no cargo que estão. Por quê? Porque a maioria é indicada politicamente por esse sistema político viciado e apodrecido que nós temos. A nossa democracia é perfeita? Não é perfeita, mas a resistência institucional está presente. Até onde eu sei, apesar de todas as acusações, os ataques, as alegações, nós temos um judiciário funcionando, com inquéritos abertos, investigando cada um desses ataques. Eu só posso lamentar que esses inquéritos ainda não estejam concluídos, né? Ministro Alexandre de Moraes. Temos o Congresso aberto, funcionando, e com os seus líderes defendendo também a manutenção do sistema republicano e democrático, o Estado de Direito. Temos as instituições da sociedade civil organizada, temos as universidades, todas abertas, tudo funcionando democraticamente. A própria ala militar, eu posso dizer para vocês, a gente percebe, tem muitos, meia dúzia aí desses militares, de generais que estão dentro do Palácio do Planalto, que fazem, vamos dizer, que apoiam esse discurso, né, golpista, contra a urna eletrônica, contra o voto, mas esse não é o sentimento da tropa, tá certo? Esse não é o sentimento da tropa. Então, assim, as instituições estão de pé, todas elas com seus problemas, mas elas estão de pé. E por estarem de pé e resistirem a qualquer tipo de ameaça ao sistema democrático, aí sim, isso é que interessa. Agora, me assusta quando lideranças dessas instituições tomam lado numa disputa política, tomam lado e escolhem um determinado projeto de poder, ainda que seja autoritário. Porque essas instituições, comandadas por quem defende um projeto, um dos projetos de poder, um dos projetos autoritários que está na disputa, se esse projeto vence, não haverá resistência. Isso me preocupa mais de qualquer coisa.